Imagine por um instante que você está diante de um espelho. Não é um espelho qualquer. Não aquele que reflete apenas sua imagem física, mas um espelho que revela o que está escondido nas sombras da sua mente. Quando foi a última vez que você parou para realmente se observar? Não apenas as linhas do rosto, as rugas, os olhos cansados, mas para olhar além do que é óbvio, além do que você já conhece. Quando foi que você se permitiu questionar o caminho que tem seguido, não como quem examina uma estrada asfaltada, mas como quem se depara com um labirinto? Você já se perguntou se a vida que leva é de fato a sua vida? Ou será que você está seguindo um roteiro escrito por mãos que não são as suas? Somos mestres em criar máscaras, em vestir personagens que agradam os outros, que se ajustam às expectativas, que cumprem papéis impostos por uma sociedade que, muitas vezes, não entende o que é viver de verdade. Mas, em algum momento, esse teatro cansa, e a alma pede por algo mais real, mais verdadeiro. A alma pede por você. Esse chamado que você sente, essa inquietação que às vezes te acorda no meio da noite, não é apenas o resultado de uma mente sobrecarregada. É a sua essência, gritando por atenção, pedindo para ser ouvida. E aqui estamos, em um ponto de inflexão. O que você fará com essa voz que clama por autenticidade? Ignorar e continuar na segurança do conhecido? Ou terá coragem de ouvir, de seguir por caminhos que à primeira vista parecem incertos, mas que no fundo ressoam com quem você realmente é? Neste vídeo vamos explorar esse caminho, não um caminho qualquer, mas um que exige coragem, presença e, acima de tudo, honestidade consigo mesmo. Não estamos falando de uma mudança exterior, de uma troca de emprego ou de um novo relacionamento. Estamos falando de uma transformação interna, de um reencontro com o que há de mais puro dentro de você. A caminhada não será fácil. Haverá momentos de dúvida, de desconforto, de confrontos com partes de si que talvez preferisse esquecer. Mas cada passo valerá a pena, porque a recompensa é inestimável. A chance de viver uma vida que é de fato sua. E agora, a escolha está em suas mãos. O que você fará com essa oportunidade de despertar, de olhar para dentro e descobrir quem realmente é? O que você fará com o chamado que já não pode ser ignorado? A resposta não precisa ser imediata, mas é imperativo que seja autêntica. Estamos apenas começando essa conversa, mas é uma conversa que pode mudar tudo. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é isso. Você está vivendo a vida que foi destinada a viver ou está apenas cumprindo as expectativas alheias? Este é o momento de descobrir. Este é o momento de se permitir ver o que está além do espelho. Você já se pegou seguindo um caminho que parecia certo, mas que de alguma forma não ressoava com a verdade dentro de você? Talvez fosse o caminho que todos esperavam que você seguisse, aquele que parecia seguro, previsível. Mas lá no fundo havia um incômodo, um sussurro que te dizia que algo estava errado, que você estava se afastando de si mesmo. Esse caminho claro e bem iluminado, o que parece ser o mais lógico, o mais aceitável, pode ser o caminho de outra pessoa. E ao segui-lo, você lentamente se afasta daquilo que é mais genuíno em você. A autenticidade não é sobre agradar, não é sobre seguir o que os outros consideram correto. É sobre ter a coragem de se desviar do que é esperado, de ouvir aquela voz interna que, muitas vezes, é abafada pelas demandas externas. Viver autenticamente é, antes de tudo, um ato de coragem. É a disposição de enfrentar o desconhecido, de trilhar um caminho que talvez não seja bem visto, mas que é, sem dúvida, o seu. É a decisão de não se contentar com o que é conveniente, mas de buscar o que é verdadeiro, porque, no final das contas, não há maior satisfação do que saber que, independentemente do que aconteça, você está vivendo a sua verdade, e não a de alguém mais. O medo é um velho conhecido, uma presença que, em muitos momentos, parece ditar os limites da nossa existência. Mas e se eu te dissesse que esse medo que tanto tentamos evitar é, na verdade, um guia poderoso? Onde está o seu medo, está também a sua maior oportunidade,
Porque o que você teme é exatamente o que guarda as chaves para seu crescimento mais profundo. Confrontar o medo não é se livrar dele, mas sim se aproximar, se permitir sentir, sem fugir. O medo aponta para as áreas em que precisamos nos expandir, as partes de nós que ainda não foram plenamente vividas. Ele nos mostra onde estamos presos, onde ainda precisamos nos libertar. E é nesse confronto que reside a verdadeira sabedoria. Não é a ausência de medo que nos torna corajosos, mas a decisão de enfrentá-lo, de olhar para ele sem desviar o olhar. Cada vez que você se volta para o que teme, algo dentro de você se fortalece. É como se, ao encarar a escuridão, a luz que existe em você ganhasse mais intensidade. Você descobre que o medo, por mais intimidador que pareça, não é intransponível. Ele é, na verdade, um convite para ir além, para romper as barreiras que você mesmo criou. Encarar o medo é abrir a porta para uma vida mais plena, mais autêntica. Porque é ali, exatamente onde você hesita, que reside o maior potencial para a sua transformação. Todos nós buscamos a felicidade. É como se estivéssemos em uma constante corrida, tentando capturar essa sensação fugaz de completude, de alegria absoluta. Mas será que entendemos realmente o que é ser feliz? Ou estamos apenas atrás de uma ideia ilusória, incompleta, superficial? A verdade é que a felicidade, assim como a luz, não pode existir sem sua contraparte, a sombra. Há uma crença comum de que, para ser feliz, devemos eliminar toda forma de sofrimento, evitar a tristeza a qualquer custo. Mas isso é apenas uma metade da história. A outra metade, aquela que muitas vezes preferimos ignorar, é que a felicidade verdadeira só pode ser apreciada plenamente quando reconhecemos e aceitamos a presença da escuridão em nossas vidas. As dificuldades, as dores, os momentos de perda não são interrupções no caminho para a felicidade, são parte integrante dela. Sem tristeza, a felicidade perde sua profundidade, sua cor. É a escuridão que dá forma à luz, que nos permite reconhecer o valor dos momentos de alegria. A felicidade que se recusa a encarar a sombra é frágil, passageira, superficial. Ela não se sustenta, porque não foi construída sobre uma base sólida. Mas quando aceitamos que a vida é feita de contrastes, que a dor tem seu lugar tanto quanto o prazer, começamos a experimentar uma felicidade mais autêntica, mais enraizada na realidade. Essa aceitação não significa resignação. Não se trata de se conformar com o sofrimento, mas de entender que ele faz parte do ciclo natural da vida. As estações mudam, o dia se transforma em noite, e assim é com as nossas emoções. Quando reconhecemos e acolhemos essa dualidade, permitimos que a felicidade floresça de maneira mais plena, mais verdadeira. Não porque ignoramos a dor, mas porque a integramos, e com isso nos tornamos inteiros. A vida, então, deixa de ser uma busca incessante por prazer e se torna uma dança entre luz e sombra, onde cada passo, seja ele leve ou pesado, tem seu propósito. A felicidade não é um destino a ser alcançado, mas um estado que emerge quando paramos de lutar contra o fluxo natural da existência e começamos a fluir com ele, aceitando que tanto o sol quanto a sombra são necessários para que a vida, em toda a sua complexidade, se revele. Há um anseio profundo que habita em cada um de nós, uma força que, silenciosamente, nos empurra em direção àquilo que realmente somos. É como se algo dentro de nós soubesse que estamos destinados a ser mais do que o que aparentamos, mais do que os papéis que assumimos, mais do que as expectativas que os outros colocam sobre nossos ombros. Esse anseio é a alma, sussurrando a verdade que muitas vezes negligenciamos. O privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Mas o caminho para essa realização não é simples. Ele não é pavimentado com respostas fáceis ou certezas reconfortantes. Na verdade, ele exige que você se desfaça de todas as ilusões, de todos os conceitos que você tomou como verdade ao longo dos anos. É um processo de desconstrução, onde cada camada superficial que você carrega deve ser removida, uma por uma, até que reste apenas o núcleo, a essência do seu ser.
Tornar-se quem você realmente é implica em confrontar a imagem que você construiu de si mesmo, essa fachada que muitas vezes serve para proteger, mas que, na mesma medida, aprisiona. É preciso coragem para olhar para dentro, para enfrentar as verdades desconfortáveis, para se desnudar diante de si mesmo e aceitar o que encontra. As máscaras caem, os papéis perdem o sentido, e o que fica é uma autenticidade crua, talvez até dolorosa, mas profundamente real. Cada desafio, cada obstáculo que você encontra no caminho, não é um sinal de que você está se desviando, mas sim de que está se aproximando, porque é no confronto com o que parece nos limitar que encontramos as partes mais verdadeiras de nós mesmos. É nesses momentos de dificuldade que somos chamados a despertar, a deixar de lado o que é superficial e abraçar o que é genuíno. E é assim, através do fogo da experiência, que nos forjamos, que nos tornamos quem realmente somos. Essa é a arte de viver. Não é sobre chegar a algum lugar específico, mas sobre ser fiel a si mesmo em cada passo da jornada. É um processo contínuo, uma obra inacabada, onde a cada dia você tem a oportunidade de se aproximar um pouco mais de sua verdadeira essência. E nessa aproximação, você encontra não apenas a paz, mas um sentido profundo, a sensação de estar alinhado com o que há de mais autêntico dentro de você. Porque no final, o que importa não é o que você alcançou, mas quem você se tornou ao longo do caminho. A aceitação é uma palavra que, à primeira vista, pode parecer passiva, quase resignada. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que ela carrega em si um poder transformador. Aceitar não é simplesmente se conformar com as circunstâncias, não é desistir da mudança, mas sim reconhecer a realidade como ela é, sem filtros, sem resistências. E é exatamente nesse reconhecimento que reside a possibilidade de transformação. Muitas vezes, nos encontramos presos em uma luta incessante contra o que é, tentando moldar a vida à nossa vontade, como se pudéssemos dobrá-la à força. Mas essa resistência apenas nos afasta de nós mesmos, nos coloca em conflito com o fluxo natural da existência. Quanto mais resistimos, mais nos afastamos da paz, mais nos distanciamos daquilo que realmente importa. E o que é essa resistência, se não uma tentativa de fugir da realidade? A verdadeira transformação começa quando paramos de lutar contra o que não pode ser mudado, e, em vez disso, começamos a aceitar. Aceitar as circunstâncias, aceitar nossas emoções, aceitar quem somos, com todas as nossas falhas e imperfeições. A aceitação não é resignação, mas sim o primeiro passo para uma mudança genuína, porque só podemos transformar aquilo que reconhecemos e acolhemos. Somente ao aceitar nossa realidade, podemos começar a moldá-la de maneira consciente, de maneira verdadeira. Quando aceitamos, abrimos espaço dentro de nós para algo novo surgir. Deixamos de desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável, e em vez disso, direcionamos essa energia para nos transformar, para evoluir. Aceitação é uma entrega consciente ao momento presente, um abandono da necessidade de controle, uma abertura para o que é, sem expectativas rígidas ou julgamentos. E nessa abertura, a vida tem a chance de nos guiar, de nos mostrar caminhos que antes não conseguíamos enxergar. A aceitação nos liberta, porque nos coloca em harmonia com a realidade. E é dessa harmonia que nasce a verdadeira transformação, uma mudança que não vem da força ou da imposição, mas de um alinhamento profundo com o que é. Quando aceitamos, nos conectamos com o fluxo da vida, com o que há de mais autêntico em nós, e assim, nos tornamos capazes de transformar nossa existência de maneira profunda e duradoura. Porque a aceitação, em sua essência, é o portal para a liberdade e, consequentemente, para uma transformação real. Existe um momento na vida em que algo dentro de nós começa a despertar. Não é um despertar abrupto, como se um alarme soasse em meio ao silêncio, mas um sussurro suave, uma sensação crescente de que algo está mudando. Esse despertar não é imposto, não é forçado. Ele surge de dentro, como uma brasa que, alimentada pela experiência, lentamente se transforma em chama. E essa chama ilumina tudo o que antes estava na escuridão, revelando verdades que até então estavam ocultas.
O despertar interior é a descoberta de que há mais na vida do que aquilo que nossos olhos veem, mais do que as rotinas que seguimos, mais do que os papéis que desempenhamos. É o momento em que nos damos conta de que há uma profundidade em nós que não pode ser ignorada, um chamado para olhar além da superfície. Não se trata de adquirir novos conhecimentos, mas de lembrar quem realmente somos. De reconhecer que a vida não acontece apenas externamente, mas também dentro de nós, em camadas que talvez nunca tenhamos explorado. Quando esse despertar ocorre, não podemos mais viver da mesma maneira. A antiga forma de ser, de pensar, de agir, começa a desmoronar. E em seu lugar, surge uma nova perspectiva, uma visão mais clara e mais verdadeira de quem somos e do que realmente importa. O despertar interior é um convite para abandonar as ilusões e abraçar a realidade, para viver de acordo com a nossa essência e não mais nos esconder atrás das máscaras que construímos ao longo dos anos. Este é o início de uma jornada que não tem volta. Uma jornada que nos conduz, passo a passo, a uma vida mais plena, mais autêntica. Porque uma vez que despertamos para essa verdade interior, não há mais como voltar a dormir. O que resta é a coragem de continuar, de seguir em frente e de permitir que essa chama interior guie nosso caminho, iluminando cada passo, cada escolha, cada momento. Chegamos ao fim desta reflexão, mas, na verdade, o fim é apenas o começo de algo muito maior. Você pode até sentir que algo dentro de você foi tocado, despertado. Talvez uma leve sensação de desconforto, ou quem sabe, uma súbita clareza que não havia antes. Essa jornada que começou com perguntas, agora termina com algo ainda mais valioso: a possibilidade de um novo olhar sobre a vida. A cada instante, você tem a chance de recomeçar. Não um recomeço superficial, mas um que vem de uma compreensão mais profunda de quem você é. Carl Jung nos ensinou que as dificuldades são parte daquilo que nos constrói, e é nessa aceitação das sombras, dos medos, dos desafios, que encontramos nossa verdadeira força. É fácil buscar a felicidade quando tudo está bem, mas o verdadeiro crescimento surge quando aprendemos a navegar nas marés turbulentas da vida, com presença e consciência. Agora, a escolha está diante de você. Viver de forma automática, seguindo os velhos padrões que já não fazem sentido, ou abraçar esse novo olhar, essa nova maneira de estar no mundo. Não é sobre transformar tudo ao seu redor, mas sobre transformar a si mesmo. Cada pequeno passo em direção à autenticidade, em direção à aceitação, é um passo que te aproxima mais de uma vida vivida com significado. A vida não é algo que precisa ser solucionado ou conquistado, ela é algo para ser vivido, em toda a sua imperfeição, em toda a sua complexidade. Quando você começa a enxergar a vida dessa maneira, como um processo contínuo de descoberta, de aceitação, de crescimento, a leveza surge. E com essa leveza vem a liberdade. A liberdade de ser quem você é, de sentir o que precisa ser sentido e de caminhar, um passo de cada vez, para o lugar onde você sempre deveria estar, em harmonia consigo mesmo. Então, leve consigo essa nova visão. Encare cada dia com um pouco mais de presença, com um pouco mais de honestidade, com um pouco mais de coragem para ser quem você realmente é. Porque no fim das contas, não há maior realização do que essa: viver a sua vida e não a de outra pessoa. O caminho está diante de você, e cabe a você decidir como irá percorrê-lo.